Olá pessoal, professor Fabiano Pires, mais uma vez com mais uma aula de matemática, dando continuidade ao nosso curso de matemática básica. E hoje nós iremos falar a respeito de expressões numéricas, que é um conteúdo, pessoal, muito importante. E vai servir de base para o cálculo de várias outras operações matemáticas que vocês vão aprender ao longo dos anos, certo? Inclusive quando vocês forem resolver expressões algébricas que envolvam ali números, letras, tudo que vai ser ensinado aqui vai servir também para esse tipo de expressão, tá bom? Então sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e vamos juntos aprender aqui as expressões numéricas. Mas primeiro, pessoal, o que são aqui expressões numéricas? Expressões numéricas são combinações de números e operações matemáticas, operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. São essas combinações de números com esses tipos de contas, né? Que são organizadas de forma a serem resolvidas seguindo uma ordem específica, que a gente tem usado aqui nas nossas questões de resolução de expressão numérica, uma palavrinha chamada pendas, não é isso? Onde fica fácil relembrar a forma e a prioridade que existe na hora de se resolver uma expressão numérica. E essas expressões também podem incluir sinais de associação, certo? Como esses aqui, ó, parênteses, colchetes e chaves, para indicar a ordem das operações. Já vou mostrar aqui quais são esses sinais, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre a ordem das operações. Para resolver expressões numéricas corretamente, certo? Ó, presta atenção. Corretamente, precisamos seguir uma ordem específica conhecida como... Eu tenho ensinado a vocês, pessoal, através dessa palavrinha aqui, ó, pendas, certo? E P de parênteses, E de expoente, M de multiplicação, D de divisão, A de adição, S de subtração. Mas agora eu acrescentei aqui um R, ó. Tá vendo, ó? De maneira que não vai ficar mais pendas, sim prendas. Certo? E o que significa esse R aí? Observa aí, ó. A gente vai ter aqui agora o seguinte. P, parênteses, mas agora quero que você se lembre na hora do P não só do parênteses, mas dos sinais de associação, que são o parênteses, que é esse aqui, certo? O colchete, que é assim, ó. E as chaves, que é algo desse tipo assim. Eles vão ter, pessoal, o colchete e as chaves, a mesma função do parênteses. A grande questão é que se tiver os três em uma expressão numérica, você vai fazer primeiro o que está no parênteses, para depois ir para os colchetes e, por último, as chaves, tá bom? Então, o P aqui de parênteses, R de raízes, E de expoente, que vem lá da potenciação. E esses dois aqui, raízes e expoentes, você resolve da esquerda para a direita. Por quê? E se tiver raízes e expoentes em uma expressão numérica, os dois têm o mesmo peso. Então, tu resolve da esquerda para a direita, tá bom? Depois vem a multiplicação e divisão, que também tem o mesmo peso, e você resolve da esquerda para a direita. E a adição e subtração, que também tem o mesmo peso. E aí tu resolve da esquerda para a direita, da mesma forma que os outros dois pares, tá bom? Observa que raízes e potências, ou expoentes, como a gente está chamando aqui, são operações inversas, tá certo? Por isso tem o mesmo peso. Multiplicação e divisão também são operações inversas e têm o mesmo peso. Adição e subtração também são operações inversas e têm o mesmo peso. Por isso que você faz, quando elas aparecem, ou só tem elas, né? Ou essas aqui em primeiro lugar,
Você resolve lá da esquerda para a direita, ou seja, que aparecer primeiro, tá bom? Levando em conta esses pares, raízes e expoente, tu faz da esquerda para a direita, ou seja, o que aparecer primeiro. Multiplicação e divisão, também tu faz da esquerda para a direita, o que aparecer primeiro das duas, tá bom? E por último, adição e subtração, da esquerda para a direita, tu faz o que aparecer primeiro. Ou seja, tu começa a resolver pelos parênteses, aí nos parênteses, tu resolve logo as raízes e expoentes, para depois resolver multiplicação e divisão, e para depois resolver adição e subtração, tá certo? E a mesma coisa serve aqui para colchetes e chaves, a mesma ideia. Esses três, parênteses, colchetes e chaves, são os sinais de associação, tá bom? Então vamos aqui para esse primeiro bem simples, que não tem nenhum sinal de associação, só tem adição e multiplicação, tá certo? E se resolve assim. Vamos escrever aqui a nossa palavrinha, né? Agora não é mais pendas, é prendas. P-R-E-M-D-A-S. Prendas. Primeiro o que? Os parênteses. E lembrando aí dos sinais de associação, né? Parêntese, colchete e chave. Como não tem nenhum, vamos para o próximo. Tem raízes? Não. Tem expoente? Também não. Vai para o próximo. Tem multiplicação? Tem. Então vamos resolver a multiplicação primeiro, certo? Ó, a ordem é de cima para baixo. O que eu faço primeiro? A multiplicação. 5 vezes 2, 10. O que eu faço com o 3 aqui, ó? E o mais, desço eles, tá bom? Resolvida a multiplicação, não tem divisão, mas tem adição. Então resolve ela. 3 mais 10, 13. Não tem mais o que fazer, acabou-se a questão, tá bom? Tá resolvida. Então, note que você não começou somando 3 mais 5, que dá 8, 8 vezes 2, 16. Não, porque prioridade aqui é a multiplicação, tá bom? Mas vamos ver esse mesmo exemplo agora colocando parêntese, ó, no 3 e no 5 aqui, 3 mais 5. O que eu faço primeiro, pessoal? Ora, como tem parênteses, primeiro o parênteses, que é o primeiro aqui, o sinal de associação. Então vamos resolver logo ele. 3 mais 5 dá 8. Repito vezes 2, igual. Ok? Agora tem o que? Só sobrou a multiplicação. Resolve ela. 8 vezes 2 dá 16. E assim encerra a conta. E você nota, né, que a resposta foi totalmente diferente, né? Uma deu 13 e a outra deu 16. Ou seja, se você não seguir essa ordem aqui na hora de resolver uma expressão numérica, você vai errar, tá bom? Tem que seguir essa ordem para que a conta no final aí dê tudo certo. Ok, pessoal? Vamos aqui para a próxima. Agora com chaves, colchetes e parênteses, pessoal. Bora resolver aqui comigo, ó. Vamos colocar de novo aqui a palavrinha prendas. Prendas. Ok? E vamos aplicá-la aqui, ó. Primeiro, parênteses. Lembrando que o parênteses envolve chaves, colchetes e o próprio parênteses, tá bom? É intuitivo aqui, ó, né? Porque o mais interno, né, ó, é o parênteses, depois, fora, tem um colchete e por último, né, ó, as chaves aí. Então você começa do mais interno, tá bom? E resolvendo o parêntese aqui, ó, eu tenho 3 mais 4, que é 7. 3 mais 4, 7. Vou repetir aqui a chave, vou repetir o colchete, vou repetir duas vezes, certo? Aí aqui fora, ó, tem o colchete, você tem que fechar ele, tá bom? Mais 5, né, ó? Mais 5 e as chaves, e as chaves, e mais fora aqui, ó, o mais 5, tá bom? Ou seja, resolvi primeiro o que estava no parênteses. Agora vamos resolver o que está no colchete. 2 vezes 7. O colchete está aqui, ó. 2 vezes 7, que dá
14. Resolvido o que estava no colchete. Coloca aqui a chave. Certo? Ó, tem um mais 5 ainda aqui, ó, dentro da chave, né? Ó. Coloco a outra chave fechando e repito o mais 5. Tá bom? Ficando então isso daí. Já eliminei parênteses, colchetes. Por último agora o que? As chaves. 14 mais 5 dá 19. Então fica 19 mais 5, que vai dar igual a 24. E continuando, pessoal, quero falar também um pouquinho com vocês sobre potências e raízes, rapidamente, tá bom? Depois a gente vai estudar mais profundamente aqui potências e raízes. Preste atenção, ó. O que é a potência? Ela representa o quê? Uma multiplicação repetida de um número por ele mesmo. Por exemplo, ó, tu tem aqui 3 elevado a 2. O 3 a gente chama de base, o 2 é o expoente, tá bom? 3 elevado a 2 significa que tu vai repetir a base, que é o 3, 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque o expoente é 2. E multiplicando. Ou seja, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Ok? Outro exemplo, ó, se tu tiver 2 elevado a 3, certo? Ó, o contrário, né? Em vez de ser 3 elevado a 2, é 2 elevado a 3. Isso aqui é igual ao quê? Ó? Quem é a base agora? 2. Quantas vezes eu vou repetir a base? Ó? 3 vezes. Então fica 2, 2, 2. Multiplicando. Tá bom? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8, que é o resultado. Ok, pessoal? Vamos agora para as raízes. O que é uma raiz, pessoal? É o inverso da potência, certo? Ó, por exemplo, vamos trabalhar aqui a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de um número é um valor que, quando multiplicado por si mesmo, resulta nesse número. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Por quê? Pois, pega esse 3 aí, ó, e eleve a 2, que é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que dá o 9. Ou seja, a raiz quadrada, quando você lê raiz quadrada, é porque o índice aqui, ó, é 2. Quando é 2 não precisa aparecer, tá bom? Qual é a raiz quadrada de 9? É um número que, multiplicado por ele mesmo, ou seja, elevado a 2, se aqui é o índice, ele vai para o expoente, né? Elevado a 2, se o índice aqui é 2, o 2 vai para o expoente. Elevado a 2 dá o quê? Ó? 3 vezes 3, que é 9 de dentro. Tá vendo? Ou seja, a raiz quadrada de um número é outro número que, multiplicado por ele mesmo, dá o número que está aqui dentro. Tá bom? Outro exemplo, ó. Raiz quadrada de 16. Quanto é a raiz quadrada de 16? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo e dá 16? 4, né? 4 vezes 4 é 16. Ou, né, eu posso ler assim, 4 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4 vezes 4. É igual a 16. Tá bom, pessoal? Então, passando aqui rapidamente, tá certo? Tem muito mais coisas sobre potências e raízes para ver, mas isso aqui é só o necessário para a gente resolver expressões numéricas, tá bom? Algumas expressões numéricas. Vamos já, pessoal, para questões de múltipla escolha. Mas antes, vamos para a palavra do dia, que se encontra aqui em Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Que diz assim, ó: conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Senhor Jesus, Ele conhece nosso coração, conhece a nossa vida, certo? Sabe aquilo que a gente anda fazendo, se somos fiéis ou não. Aqui é uma carta que ele escreveu à igreja de Filadélfia,
onde ele disse que conhecia as obras que aquela igreja realizava e diante dela ele mesmo colocou uma porta aberta. E ele diz que ninguém pode fechar essa porta. Note que essa igreja tinha pouca força, como o Senhor Jesus diz aqui, ó. O próprio Jesus declara isso. Mas o que ela fez? Guardou a palavra do Senhor, não negou o seu santo nome, certo? Ou seja, pouca força aos olhos do mundo, mas uma igreja fiel aos olhos do Senhor. Preste atenção, para essa igreja, para esse povo que era fiel, apesar de não ter muita força, ele colocou uma porta aberta, que é a porta da salvação, a porta da pregação do Evangelho. E eu quero dizer para você que essa porta está aberta na tua vida para te salvar, para te conduzir ao arrependimento. E ele diz que tal porta, as portas que ele abre, ó, ninguém, não há homem nenhum que possa fechar, tá bom? Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Se você chegou aqui nesse vídeo e chegou até esse momento, é Deus falando com você. Uma porta se abriu para te salvar. Que Deus abençoe, te fortaleça e bons estudos. Bora continuar aqui, pessoal. Resolver aqui algumas questões de múltipla escolha, tá bom? Agora é tua vez aí de praticar. Primeiro quero que você pause o vídeo e tente resolver essas questões. E depois, ó, faz aí junto comigo. E a questão diz assim, ó, qual o resultado de 3 mais 2 vezes 5 ao quadrado menos 4 dividido por 2, tá bom? E a palavrinha, né, que a gente vai começar a usar a partir de agora é essa daqui, ó, prendas, ok? Prendas, que significa o que mesmo? Parênteses, e aí lembre dos colchetes e chaves, tá bom? Raízes, expoente, multiplicação, divisão, adição e subtração, que nos ajuda aqui a lembrar a ordem certa de prioridades na hora de resolver expressões numéricas, ok? Começando então aqui, ó, pelos parênteses. Então vou pegar aqui o 3 mais 2 vezes e vou resolver o que está no parênteses. 5 ao quadrado, 25. Por que eu faço logo 5 ao quadrado? Porque prioridade é o expoente no lugar da subtração. Tá bom? Então faço o que? 5 ao quadrado, para depois subtrair. 5 ao quadrado, 25. Como eu vou depois subtrair, eu vou colocar aqui, vou repetir aqui o parênteses. Então 5 ao quadrado é 25, menos 4. Ok, pessoal? Até aí. E vou descer o dividido por 2. Certo? Ainda tem aqui o parêntese, bora eliminar ele. Então, repita aqui o 3 mais 2 vezes 25 menos 4, 21. Dividido por 2. Igual. Tudo bem até aí? Eliminamos o parênteses. Não tem raízes e nem tem mais o expoente, porque já eliminamos ali no parênteses, tá bom? Mas tem multiplicação e divisão. Como as duas têm o mesmo peso, faz o que aparecer primeiro, tá certo? Tá aqui a multiplicação e tá aqui a divisão, ó. Então, vou repetir aqui o 3 mais o dobro de 21. 2 vezes 21 dá 42. Vou repetir aqui o dividido por 2. Ok até aí? Continuando. Tá aqui a divisão ainda para a gente fazer, ó. Repete o 3 mais 42 dividido por 2, ou a metade de 42, vai dar o 21. Então fica 3 mais 21. Ora, 3 mais 21 dá 24, que é a nossa letra B de bola. Ok, pessoal? Coloca aí nos comentários se você acertou resolver essa expressão numérica. E bora aqui agora para a segunda. Ainda que usando a mesma palavrinha, né? Ó, nosso prendas. Prendas.
das. Bora seguir ele, ó. Primeiro, sinais de associação, começando pelo parênteses, depois colchete, né, ó. Apareceu o colchete aqui, ó, tá bom? Então vamos lá. Vou repetir aqui o colchete, porque a gente vai começar pelo parênteses, né, mais interno. Aí tem aqui, ó, 6 mais. Bora começar a resolver aqui o parênteses. 2 ao cubo, ou 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, pessoal, é isso aqui, ó. 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2, ok? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vou colocar aqui um 8, ó. Vou abrir o parênteses, por quê? Porque ainda tem que multiplicar aqui pelo 3, né, ó. Aí vou colocar menos 4, fechar o colchete e dividir por 2, ok? Resolvemos primeiro o quê? O expoente, tá bom? Bora continuar, ó. Tem o parênteses, vamos para ele. Primeiro eu vou repetir aqui o colchete, o 6 mais e calcular esse parêntese aqui, ó. 8 vezes 3 dá quanto, pessoal? 24. Menos 4. Fecha aqui o colchete e divido por 2. Ok? E chegamos aqui agora, pessoal, no último sinal de associação, que são os colchetes, que tem aqui, ó, 6 mais 24 menos 4. Tá bom? Temos o que então? Temos adição e subtração, ainda tem uma divisão aqui, né, ó, para se resolver, certo? Mas como o sinal de associação está aqui na adição e subtração, faz primeiro eles. Bora fazer aqui, ó. Abrindo aqui o colchete, vou primeiro somar. 6 mais 24 dá 30. E depois subtrair aqui do 4, né? E por último, dividir por 2. Ok? 30 menos 4, 26. E não coloco mais o colchete porque finalizou. Só vou fazer o que agora, ó? Achar a metade do 26, né? Ó, 26 dividido por 2 dá 13. Não é isso? Que é a nossa letra A. E aí, conseguiu acertar esse daí? Coloca aí nos comentários se você conseguiu ou não. E vamos aqui para a nossa terceira questão, pessoal. Olha a nossa palavrinha. Prendas. Não canso de repetir, tá certo? É didática para vocês decorarem mesmo. Prendas. Começando aqui pelas sinais de associação, parêntese, né? Ó. Bora lá. Note que apareceu aqui uma raiz, ó, raiz quadrada de 49. Vou repetir ela aqui. Raiz quadrada de 49 mais 5 vezes. Abrindo o colchete, não vamos fazer ele agora, 3 vezes. Aí aparece aqui o nosso parêntese, ó, que tem uma soma e um expoente, né? E quem é a prioridade, no lugar da soma, expoente, né? Então eu vou abrir aqui o parênteses, vou repetir o 2 e vou resolver o expoente. 3 ao quadrado. Ora, 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado, pessoal? 3 vezes 3, não é isso? Que dá 9. 3 vezes 3, 9. Fechando parênteses e o colchete. Tá bom? Continuando, ainda tem aqui o parênteses, só falta fazer essa soma, né? Vou repetir aqui, ó, raiz quadrada de 49 mais 5 vezes colchete 3 vezes 2 mais 9 dá 11. Ok? 2 mais 9 dá 11. Eliminei o parênteses. Bora eliminar agora o próximo sinal de associação, que é o colchete. Repita aqui, raiz quadrada de 49 mais 5 vezes 3 vezes 11 dá 33. E não coloco mais colchete porque encerrou. Tá bom? Isso aqui vai ser igual. Continuando, eliminamos já parênteses e colchetes. Ficou só raiz, adição e multiplicação. Prioridade quem é? Raiz. Ok? Raiz quadrada de 49. Qual é o número
que multiplicado por ele mesmo dá 49. Raiz quadrada de 49. Esse número é o 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Ou seja, o resultado aqui, ó, é 7. Tá bom? Porque 7 vezes 7 dá 49. Mais as 5 vezes 33. Vou escrever aqui, ó, do lado aqui, 33 vezes 5. 5 vezes 3, 15. 5 vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Ou seja, 5 vezes 33 deu 165. E ficou o que, pessoal? Ó, raiz quadrada de 49, já tinha falado quanto era, né? Ó, 7 mais 5 vezes 33 deu 165. E agora é só somar, né? 7 mais 165. Sobrou só a adição, tá bom? Vou fazer aqui no cantinho, ó. 165 somado com 7. 7 mais 5 dá 12. Você coloca aqui o 2, sobe 1. 6 mais 1 é 7. E desce o 1. 172, que é a nossa letra B de bola. Ok, pessoal? Vamos aqui agora para a nossa última questão. Envolvendo parênteses, envolvendo aqui, ó, colchetes e chaves, além de expoente, adição, subtração, multiplicação, divisão, raiz, envolvendo tudo aqui. E a nossa palavrinha, pessoal, prendas. Vamos lá, ó. Primeiro, parênteses, os sinais de associação, tá bom? Então, vou repetir aqui, pessoal, ó. As chaves, 3 mais colchete, ó, 4 vezes. Aí vamos resolver aqui o parênteses. Primeiro a potência, 5 ao quadrado. Vai dar 5 vezes 5, né, que é 25, certo? Ó, vou abrir aqui o parênteses, porque depois eu vou ter que subtrair. 25 menos 4, fecha o parênteses, dividido por 2, fecha colchete, menos a raiz quadrada de 81. Fecha as chaves. Fecha as chaves e multiplica tudo por 2. Isso aqui dá igual a quanto, né? Bora eliminar esse parêntese aqui, ó. De novo, repito a chave. Aí vem 3 mais colchete, 4 vezes. Quanto é 25 menos 4, pessoal? 21. E assim a gente elimina o parênteses, tá bom? Dividido por 2. Fecha o colchete, menos raiz quadrada de 81, certo? Ó. Fecha aqui a chave, né? Ó. E no final multiplica tudo por 2, ok? Bora eliminar o que agora? Ó? Colchete, tá bom? Então vamos lá, ó. Chave 3 mais 4 vezes 21, né? Ó, tem multiplicação e divisão, como elas têm o mesmo peso, faz o que aparecer primeiro. 4 vezes 21 vai dar 84. Esqueci aqui, ó. Baixei o colchete, né? Ó, dividido por 2, né? E fecha aqui, ó, o colchete. Menos raiz quadrada de 81. Fecha aqui a chave e multiplica no final por 2. Tá bom? Bora lá, ó. Desce aqui a chave 3 mais. Bora eliminar o colchete, ó. A metade de 84 vai dar 42. Daí, se não coloquei mais colchete porque encerrou. Aí coloco menos a raiz quadrada de 81, certo? Ó. Fecho a chave,
vezes 2. Ok, pessoal? Sobrou então as chaves, e dentro das chaves aqui eu tenho adição e subtração. Só que eu tenho também uma raiz aqui, e ela tem prioridade sobre a adição e subtração, né? Bora fazer logo ela. Vou repetir aqui, ó, chave 3 mais 42, certo? Ó, menos. Qual é a raiz quadrada de 81, pessoal? Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo e dá 81? É o 9, né? 9 vezes 9 dá 81. Então, a raiz quadrada de 81 é o 9. Ok? Fecha aqui a chave, ó. Vezes 2. Ok, pessoal? Até aí. Sobrou a adição e subtração, né? Ó, tá aqui as duas aqui. Faz o que aparecer primeiro. Bora logo somar. Vou repetir aqui a chave, ó. 3 mais 42, 45, certo? Menos 9. Fechei aqui a chave. E no final multiplica tudo por 2. Tá bom? 45 menos 9, se você fizer aí a subtração, vai dar isso aqui, ó. 36. Tá ok? 45 menos 9, 36. Agora é só dobrar o 36. Quanto é o dobro do 36, pessoal? Deixa eu colocar aqui no cantinho, ó. Tenho aqui 36 e vou dobrar ele. Ou seja, multiplicar por 2, né? O dobro de 6 é 12, 2 vai 1. O dobro de 3 é 6, mais 1 dá 7. 72, que é o nosso resultado final. Letra D de dado. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com mais pessoas e também, se preferir, se quiser, entre em contato conosco aqui pelo nosso WhatsApp, tá bom? Manda aí tuas dúvidas e até a próxima aula. Um abraço!